Bom, parte 3. Até porque é um assunto que não é raso, ele, muito pelo contrário, muito profundo e muito longo, mas é mais ou menos para dar uma resumida para vocês, explicar também o porquê de ter sumido. E eu pretendo agora começar a postar mais sobre saúde mental, porque eu acredito ser muito importante. Porque tem pessoas que às vezes estão passando por isso e não entendem, não sabem o que é. Então, antes de qualquer coisa, procurem ajuda médica. Procurem um psiquiatra, um psicólogo, sabe? Façam um acompanhamento. Mas enfim, recado dado. Eu vou explicar um pouco como o border, assim, depende muito, vai muito de pessoa para pessoa. Mas no meu caso, eu sou uma pessoa extrovertida, eu tenho amigos, mas quando eu não estou bem, eu tendo a me isolar, que é muito que acontece, né, com os borders, ou até mesmo quem tem depressão, porque não deixa de ser uma depressão, então tendo muito a me isolar. E quando eu estou solteira, é totalmente diferente, porque eu vejo a vida de uma outra forma. É como se eu não quisesse me ligar emocionalmente a uma pessoa. Então, para mim, é tudo muito mais fácil. Acredito que para todos os borders, quando estão solteiros, é muito mais fácil levar uma vida mais tranquila, com menos paranoia. E assim, e isso afeta o border, ele afeta todos os tipos de relacionamento, sendo relacionamento amoroso, pessoal, interpessoal, enfim, relacionamento no trabalho também pode acontecer. Isso na verdade, isso acontece muitas vezes, né? Dependendo do grau que está. Então, assim, quando o border ele entra em uma relação, ele se entrega de corpo e alma. Ele se entrega de corpo e alma e ele é totalmente intenso. E é aquilo que eu falei desde o início. O border, ele tem muito medo da rejeição e do abandono. E quando ele cria isso na cabeça dele, de que uma hora a pessoa que tá com você te rejeita ou te abandona, ele simplesmente entra num ciclo paranoico que daí vem as crises de ciúmes, porque ciúmes irreal, assim, ciúmes irreal total, porque são, às vezes, o seu parceiro, a sua parceira tá mexendo no Facebook, você já tá achando que ela tá fazendo isso, aquilo, conversando, enfim. É algo muito complexo de explicar, porque eu sei que muitas pessoas, não sei, né? Depende. Algumas pessoas que virem esse vídeo podem falar que eu tô falando besteira, que às vezes não é assim, mas eu estou falando baseado em tudo que eu já passei. Então, assim, principalmente quando você. O border geralmente ele é diagnosticado através de traumas que ele passou no passado. Então, na verdade, tudo. A nossa saúde mental, ela vem de traumas, principalmente da nossa infância. Passei por alguns traumas na minha vida, sobrevivi, mas muitas vezes não querendo sobreviver, mas eu sobrevivi. E, e eu passei por um relacionamento em que eu fui traída. Então, isso me deixou cada vez pior. Eu entrei num ciclo vicioso, porque eu tinha tanto medo daquela rejeição, do abandono, mesmo sabendo que eu tinha sido traída, eu resolvi voltar com a pessoa, porque eu não via minha vida sem ela.
O problema do border, que são muitos, mas um dos é a dependência emocional. Então, isso é muito claro, isso fica muito claro. Então, só que enfim, esse relacionamento acabou. Fiquei um bom tempo, 5 anos solteira, e acredito que foram os melhores anos da minha vida, porque eu realmente me encontrei. E geralmente quem sofre desse transtorno, tende a ter vícios, agir de modo compulsivo, impulsivo, né, em relação a sexo, drogas, rock and roll, enfim. Mas é claro que vai de cada um, né? Porque o border, cada um tem uma fraqueza, né? No caso, a minha fraqueza, eu sou fumante. Então, a minha fraqueza é o meu cigarrinho e é isso. Mas só para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, eu acho que já ficou um pouco extenso demais, mas eu vou voltar a ser mais ativa aqui, vou postar mais sobre a saúde mental. Eu tenho N coisas para compartilhar com vocês sobre isso. E por favor, quem tá me vendo, quem tá me assistindo, deixe seu comentário construtivos ou perguntas. Assim, não sou médica, como eu falei, mas devido a coisas que eu passei, eu acredito que eu posso sim tentar ajudar, sabe? E se você de repente tá passando por isso e não quer que ninguém saiba, me chama no direct, a gente conversa, porque eu sei o que é quando a gente se isola, a gente esquece do mundo, principalmente quando passa por uma decepção amorosa. Isso é o que mais mata. E o pior, o que mais mata na questão da saúde mental. E o pior é que quando você começa uma outra relação, você acaba confundindo um pouco a sua realidade como se fosse uma realidade ilusória com a sua própria realidade. Como eu falei, é tudo muito complexo, é um assunto assim de horas, de dias. Então, infelizmente, se você não se tratar, você acaba projetando todo o trauma que você passou do seu antigo relacionamento ou de algo que te traumatizou lá atrás, você acaba projetando na pessoa que você tá atualmente. E isso é muito real. Então, só uma dica para vocês. Se cuidem da saúde mental de vocês. Se vocês virem esses testes para saber se você é ou não, nem percam seu tempo. Eu acredito que muita coisa que eu disse aqui é capaz de alguém entender e de repente achar algo muito parecido. Se quiserem vir conversar comigo, podem vir conversar. Eu respondo todos os comentários, as mensagens. Então, por enquanto, essa vai ser a última parte, mas eu vou continuar postando mais e vou abordar mais esse tema que eu acho muito importante.